Então, oi, oi, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre padrões inconscientes. Você já teve aquela sensação como se a sua vida estivesse parecendo um filme que fica se reprisando? A sensação de que, nossa, isso já aconteceu antes. Você entra num relacionamento que aí você acredita que vai ser diferente e de repente você está ali com a mesma pessoa que tem feito as mesmas coisas e repetido a mesma história. Você muda de emprego, tá ali no emprego novo e de repente você percebe que tem mais uma pessoa puxando o seu tapete, assim como aconteceu lá no emprego anterior. Isso é um padrão inconsciente. E para quem não me conhece ainda, eu sou Rosilene Braga, terapeuta especialista em padrões inconscientes. E o nosso objetivo é entender os padrões que têm aí dirigido a nossa vida, identificá-los e, é claro, gente, sair desses padrões que não valem a pena a gente estar aí repetindo eles, né? Coisas que nem fazem sentido mais na nossa vida. Então a gente vai entender como esses padrões surgem, quando eles acontecem na nossa vida, quando eles estão aí repetindo histórias. E é claro, gente, o mais importante, como sair desses padrões inconscientes. Então, vem comigo que hoje a gente vai ter aqui um conteúdo muito bacana. Então, o que são os padrões inconscientes? Gente, eles são como roteiros emocionais invisíveis que dirigem a nossa vida. São comportamentos, reações, escolhas que a gente faz até mesmo sem perceber. Porque existem memórias que foram gravadas aqui na nossa mente, principalmente na infância, por experiências que a gente viveu ali dentro do nosso convívio familiar, pelas pessoas que representavam autoridade na nossa vida. Então, o padrão inconsciente, ele é formado a partir de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu nos primeiros anos da nossa vida, nos primeiros anos da nossa história. É como se fossem aplicativos que foram instalados na nossa mente e que a gente continua usando eles anos e anos depois, sem atualização, sem parar para refletir se aquele aplicativo ainda é útil para nós e sem atualizar. Então é uma analogia para que a gente possa entender que muitas vezes a gente está atuando na vida como se a gente estivesse no piloto automático. Olha só o exemplo. Pegando aí esse piloto automático. Então, assim, esse piloto automático, gente, ele não é um malvado, ele não é um algoz, ele não quer destruir a sua vida, mas ele vai seguir rotas que são antigas, porém que são conhecidas para nós. Por mais que elas sejam cheias de dores, cheias de medo, cheias de resultados que são fracassados. Mas ele vai continuar nesse piloto automático. Então é como se fosse um software emocional que vai comandar o nosso comportamento hoje. Já viveu situações que você diz assim: nossa, mas eu queria tanto fazer diferente. Nossa, eu queria tanto não ter que comprar compulsivamente. Nossa, eu não gosto desse hábito. Ai, fumar, beber. Eu não gosto disso, eu queria fazer diferente. E de repente você está ali, se pegando, fazendo a mesma coisa que você tem certeza que aquilo não contribui positivamente para sua vida. Isso é um padrão inconsciente, né? Então, ali na infância, se uma criança sentiu que ela precisava ser perfeita para ser amada, para ganhar atenção, o inconsciente registra isso e ela leva isso para a vida toda. Então, sabe aquela sensação que você tem que precisa ser bonzinho, que precisa ser bonzinha, boazinha para as pessoas te aprovarem, para as pessoas te validarem, para você ser vista pelas pessoas? Isso não começou na sua vida adulta, começou lá na infância. Quando você percebeu que quando você atendia a vontade dos outros, atendia a necessidade da outra pessoa, você era validada, você era validado, reconhecido. E isso daí instala uma programação que você vai repetindo. Então você passa a acreditar que as pessoas gostam de você pelo seu desempenho,
por aquilo que você tem para oferecer para ela. E não simplesmente por aquilo que você é de fato. Outro exemplo, uma criança que viu o pai ir embora. A criança, gente, ela sente que ela tem que fazer alguma coisa para segurar o pai perto, para ter a mãe perto dela. Só que, gente, é só uma criança. Como que uma criança de 4 ou 5 anos vai conseguir fazer com que um adulto fique, permaneça na vida dela, né? Porque o adulto faz as escolhas dele. E a criança internaliza isso algumas vezes acreditando que foi responsabilidade dela, que foi por culpa dela que o pai foi embora. E aí a pessoa cresce e na vida adulta ela acaba por se envolver em relacionamentos em que o homem também está indisponível. E que esse homem vai embora. E ali ela tenta fazer de tudo para fazer com que aquela pessoa fique na vida dela. Só que como ela já tem esse padrão inconsciente, sabe o que acontece? Esse homem vai embora. Mais uma vez. Por quê? Porque a pessoa precisa olhar para a dor inicial. Para aquela situação que aconteceu lá na infância. E depois eu vou explicar isso para vocês. Então, mas Rosilene, isso não é bom, não é satisfatório. Sim, gente, mas o nosso inconsciente, ele não vai buscar por aquilo que traz felicidade. Vocês acreditam disso? Ele vai buscar por aquilo que é familiar, por aquilo que já é conhecido. E isso mesmo, como se fosse um padrão do medo. Então, se eu cresci num lar que era disfuncional, automaticamente, inconscientemente, eu vou construir também um lar que seja disfuncional. Rosilene, não faz sentido. Gente, não faz sentido. Da mesma forma que alguém aí já assistiu aquela série Quilos Mortais? A pessoa tá pesando 150 quilos, 200 quilos e ela não consegue parar de comer. Por que a pessoa não consegue? Tem lógica? É racional? Gente, não tem racionalidade nisso. Mas o que está movimentando a pessoa continuar comendo daquela maneira? A necessidade emocional, o inconsciente, o vazio que ela sente, que ela acredita que vai ser preenchido pela comida. E aí a pessoa come, ela come por quê? Porque ela acredita que na próxima refeição ela vai preencher essa dor que ela está sentindo aqui dentro. A pessoa que está padecendo de um câncer de pulmão. Eu conheço pessoas que tiveram câncer de pulmão, câncer de garganta, em decorrência do fumo, e fizeram o quê? Fizeram um tratamento, se restabeleceram, se curaram e dali a pouco voltaram a fumar de novo. Gente, é racional? Não, mas cada vez que ela acende um cigarro, ela tá procurando uma reparação com aquilo que aconteceu na história lá do passado. Ela está acreditando que no próximo cigarro ela vai conseguir aplacar aquela dor emocional que ela sente. E isso, gente, vai para vários outros comportamentos que são disfuncionais, que não fazem sentido. A pessoa tá com diabetes e continua ingerindo açúcar. Continua comendo carboidrato. Por quê? Porque ela está buscando uma reconciliação. Ela está buscando uma reparação. Então, as crianças, ali nos primeiros anos de idade, tudo que chega até aquela criança é absorvido, gente, de forma instantânea. É como se a criança não tivesse filtro. É como se ela vivesse como se fosse sonâmbula. Então, tudo que chega vai entrando de forma muito forte. Tem até uma analogia, até bem tosca que eu faço, que, por exemplo, se eu olho pra você e te digo assim, nossa, você tem um cabelo verde. Gente, você vai olhar pra mim e vai lá assim, tá louca? Claro que eu não tenho cabelo verde, gente, eu tô vendo, eu não tenho cabelo verde. Só que agora você é adulto e você tem filtro, mas quando você é criança, se você passa a escutar isso de uma pessoa que você ama, que foi referência, que representa autoridade na sua vida, você vai passar a acreditar nisso daí. Só que é claro, gente, a gente não escuta isso lá na infância, né? Você tem o cabelo verde. É um exemplo completamente grotesco. Mas o que a gente normalmente escuta? Ai, você não dá conta, você é lerdo, você é incapaz, presta atenção, você é burro, você não tá enxergando, você não consegue ver isso daí? Nossa, que criança tonta, que criança lerda. Vamos lá, acelera, você é muito devagar, presta atenção, cala a boca. É esse tipo de coisa
que a gente acaba por escutar lá na infância. E como a gente escuta isso sobre um forte impacto emocional ou repetidamente, isso acaba por se tornar uma verdade para nós. É por isso que a gente tem aí muitos adultos que olham para si mesmo e dizem: eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não sou capaz. Por quê? Porque você não teve essa validação lá na infância. Isso daí moldou o quê? Um padrão inconsciente. E aí você tá diante de uma entrevista de emprego, mas como você ouviu lá atrás que você não era capaz, que nada dava certo na sua vida, que prosperar, que dinheiro, que riqueza não era pra você, você tá ali na entrevista do emprego dos sonhos e você faz tudo pra se sabotar. Você faz uma colocação totalmente inadequada. Você faz algo que com certeza vai te levar a não ser aprovado naquela entrevista de emprego. E por que você faz isso? Porque o inconsciente tem um roteiro aí que está dirigindo a sua vida. E aí você tá num relacionamento e você sente uma raiva do seu parceiro. E você não sabe por que sente essa raiva. E tá sentindo raiva. Mas você tá sentindo raiva talvez porque lá na infância o seu pai traiu a sua mãe. E você não conseguiu impedir, mas é claro, você era só uma criança, como que você vai impedir isso? Aí hoje o seu parceiro tá ali e você tá stalkeando ele, tá olhando as redes sociais, tá perseguindo ele, porque você acredita que ele também vai te trair. E aí você sente raiva. Mas a sua raiva é exatamente do parceiro aí hoje? Você tá aí visitando as redes dele, stalkeando? Ou a raiva começou lá na infância, quando você via sua mãe reclamar do seu pai, que ela estava sendo traída. E aí você acredita que você também vai ser traída, porque isso também aconteceu com a sua mãe. Rosilene, mas não faz sentido. Gente, lembra que eu acabei de falar? Realmente, não faz sentido. Então a gente vai para um comportamento, você acha que ali, olhando as redes sociais do parceiro, você acha que ali, diante daquela entrevista de emprego, você acha que ali, comprando mais uma coisa que você não precisa, gastando mais um dinheiro que você nem tem, você acha que você está escolhendo isso. Mas, na verdade, você não está escolhendo. É apenas uma reação automática que o seu inconsciente já está programado para te fazer conduzir aí a sua vida com essa reação. E olha só o quanto isso é irracional. É ilógico, mas é o que vai conduzindo a nossa vida e a gente acha que é a gente que está conduzindo. E Jung dizia o seguinte: o que é o destino? Às vezes a gente acha que destino é o que vai acontecer, mas não. Destino é o que já aconteceu, que você não pode, não conseguiu lidar com ele, não conseguiu elaborar, acolher, não tem consciência, e aí você acaba por repetir. Então, destino é algo que já aconteceu, você não compreendeu, não trouxe para consciência e você acaba por repetir na sua vida. Bom dia aí para quem tá chegando agora. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui nesse momento. E aí, gente, como que a gente rompe esse padrão inconsciente que está aí dirigindo a nossa vida? Como que eu faço isso? Gente, a boa notícia é que dá para romper sim. Mas eu preciso, antes de qualquer coisa, trazer para a consciência aquilo que estava inconsciente. Um exemplo, eu atendi uma pessoa que ela era muito bem sucedida na vida profissional, conseguia se impor, tinha cargos de alta liderança, mas dentro da relação, ali dentro do seio familiar, ela não conseguia falar. Ela não conseguia colocar limites. Era como ela falou assim pra mim: Rosilene, é uma sensação que tem uma coisa que enche a minha boca. Eu quero falar com meu marido, eu quero me posicionar e eu não consigo. Eu sinto como se eu não pudesse falar. E a gente foi investigar e a gente chegou a um padrão inconsciente que ela tinha, a uma situação ali da infância que ela se lembrou que aos 3 anos de idade ela queria falar alguma coisa pra mãe e a mãe não queria ouvir, e a mãe fez ela comer forçadamente uma bolacha. E era uma bolacha que ela nem queria, que ela nem gostava daquela bolacha. E a mãe foi empurrando a bolacha nela, e ela ficou com a boca cheia e sem poder falar, expressar ali o que ela queria. Gente, ela tinha 3 anos de idade.
E aí, o que aconteceu naquele momento, diante desse forte impacto emocional, é como se o nosso cérebro tivesse construído um novo caminho, uma nova trilha neural. Bom dia aí, quem tá chegando agora. E aí, diante dessa trilha neural, fez-se uma nova conexão. E a partir dali, esse padrão ficou instalado inconscientemente. Então, diante de uma interação muito afetiva com o marido, né, que é a pessoa que ela divide a vida, ela tinha aquela sensação de estar com a boca cheia, de que ela não poderia falar sobre aquilo que estava ali dentro dela. E aí, gente, quando a gente compreende esse padrão, ok, cheguei então no ponto onde começou. O que a gente faz? Quando a gente traz para a luz, traz para a consciência, a gente acolhe. A gente acolhe. Nossa, agora eu entendo por que eu tenho tanta dificuldade de fazer isso. Agora eu tenho dificuldade, agora eu entendo por que eu preciso comer mais um pouco. Agora eu tô entendendo por que eu gasto de forma compulsiva. Nossa, agora eu entendi por que eu fico aí querendo vigiar as redes sociais do meu marido. Porque isso começou naquela situação lá da infância que eu não consegui segurar essa pessoa aqui comigo. E aí, gente, eu acolho. Acolhi, eu olho pra isso e digo, gente, faz sentido eu ir por esse caminho? Faz sentido eu conduzir a minha vida baseado nessa história que aconteceu lá atrás? Então, gente, 50% para resolver a dor é acolhê-la. Então, desculpa, 50% é tomar consciência. Tomei consciência, 50%. Se for pra gente mensurar, 25% é acolher. Ok, tudo bem, Rosilene, você vem fazendo isso por causa disso. Faz sentido? Não, não faz sentido. Acolho a minha dor, tudo bem, você precisou disso até aqui. Foi assim que você conseguiu conduzir a sua vida, né? Foi esse comportamento que te trouxe até aqui. Ok, e agora? E agora? O que eu vou fazer de diferente? Gente, eu vou construir um novo caminho. Às vezes, só não fazer nada, eu tô ali morrendo de vontade de checar o celular do meu marido. Não fazer nada, não checar, já é começar a fazer diferente. Ah, eu tô aqui, gente, diante do doce de novo. Vou comer o doce? Nossa, mas eu comi esse doce por quê? Um padrão meu que eu trouxe durante muito tempo. Quando eu era criança, meus pais brigavam, né? Tinha lá as tretas dele de casal. E eu me envolvia, né? Que é normal acontecer com a criança, né? Que acha que é responsabilidade dela. Então, minha mãe brigava com meu pai, eles ficavam sem conversar. E minha mãe ficava sem conversar. E aí, por fidelidade à minha mãe, também eu ficava sem conversar com meu pai. Então, tinha uma barreira ali, né, que acontecia. Depois, os dois faziam as pazes, se resolviam por lá, e eu, criança, ficava lá, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer as pazes com meu pai, né? Voltar a conversar com ele. E aí, meu pai me dava um dinheiro, e com esse dinheiro, eu ia na venda, comprava um doce, e enquanto eu comia esse doce, gente, eu sentia a paz voltando pra dentro da minha casa. Eu sentia que agora eu estava autorizada a conversar com meu pai de novo. Que o equilíbrio, a harmonia tinha voltado pra dentro da minha casa. Gente, isso muito pequena, com uns 5 anos de idade. E aí eu cresci acreditando que eu preciso de um doce para melhorar essa situação. Então agora, olha, gente, nossa, hoje o dia foi difícil, então eu mereço comer um doce. Eu preciso comer um doce. Isso daí foi uma programação que ficou instalada na minha mente durante muito tempo, até eu entender desse padrão. E sabe o que é pior? Que muitas vezes a gente acaba por criar situações para que eu precise do doce, do conforto do doce, do prazer imediato que aquele doce trazia para minha vida ainda quando eu era muito pequena. E aí a gente passa a funcionar dentro desse padrão inconsciente. Ok, Rosilene, o que você fez depois que você tomou consciência? Joia. E aí então eu tô ali diante da situação difícil. Ótimo. Eu preciso desse doce? Então eu acolho, ok, Rosilene, você precisou até então, foi o que te trouxe até aqui, que fez lidar com os problemas da vida, foi o alívio anestésico temporário que você usou até aqui. Então eu vou lá, reconheço onde começou, que agora eu entendi que foi lá que começou, eu acolho essa dor, tá tudo bem, eu sei que você quer, muitas vezes você precisou, mas agora você não precisa mais. Existem outras ferramentas, existem outros recursos que você pode lançar mão para lidar com esse problema. Porque, gente, como que eu vou resolver um problema comendo doce? Faz sentido, gente?
Não faz. E aí agora eu trago pra consciência, eu coloco luz diante daquela situação. E qual é a melhor maneira, então, de eu lidar com esse problema? Qual que é a melhor maneira de eu lidar com essa dificuldade? Ah, ok. Então vamos anotar o que a gente pode fazer, o que pode trazer um resultado diferente. Tem até uma analogia que eu gosto de fazer. É como se eu estivesse diante de uma mata. Quando a gente está diante de uma mata, tem um caminho ali, né? Só que o padrão emocional, ele é feito quando? Diante de um forte impacto emocional, diante de situações que eu ouvi repetidamente, né, ali na infância, cria uma trilha neural. É como se fosse um caminho da roça. Caminho da roça, acho que todo mundo conhece, né? Então, quando a gente passa diversas vezes pelo mesmo caminho, gente, aquilo lá vai ficando cada vez mais largo. Aí eu tenho um caminho, um trieiro, que toda vez que eu tô diante daquela situação, eu vou pelo mesmo caminho, porque ele já foi construído. Eu fiz várias vezes aquele caminho e eu vou sendo conduzida, indo naquela direção. Então, eu passo por esse caminho. Só que agora eu tomei consciência da primeira vez que eu fiz esse caminho. Da primeira vez que esse caminho foi construído para mim. E aí, eu tô diante daquela mata de novo, diante da situação de conflito. E aí eu tenho, agora que eu tomei consciência, que eu trouxe luz, duas opções. Eu vou pelo mesmo caminho que já tá construído, ou eu pego uma foice, eu brinco com as minhas clientes e falo, agora eu vou pegar a foice e eu vou desbravar um novo caminho. Gente, vai ser difícil? Vai. Eu vou me machucar? Vou. Às vezes eu vou querer desistir pelo caminho que já tá construído, comer o doce novamente, acender o cigarro novamente, ligar para aquela pessoa que nem faz sentido mais pra minha vida. Vou, talvez eu vou sim. Só que aí agora eu tenho consciência, gente. E todas as vezes que isso acontecer, é como se tivesse um pisca-alerta ali na minha cabeça que vai dizer assim, peraí, você vai fazer isso de novo? Faz sentido. Você tá aqui querendo manter essa pessoa na sua vida que não faz sentido porque você não conseguiu manter o seu pai na sua vida? Não faz sentido. Aí essa hora eu pego a foice e vou fazer um caminho diferente. Fazendo esse caminho diferente, abrindo um novo caminho nessa mata fechada, que vai ser muito difícil, mas aí eu só vou, talvez não fazer nada naquela situação, já é fazer diferente. Nossa, tirar o foco, em vez de eu ir lá tentar abrir o celular do meu marido, da minha esposa, eu vou tirar o foco. Eu vou dar uma volta, eu vou assistir um videozinho engraçado aqui, nem que eu vá para as redes sociais ver coisa engraçada, mas eu vou tirar o foco daquilo ali. Isso já foi fazer um caminho diferente. E cada vez que eu faço esse caminho diferente nessa mata que estava fechada, gente, o que vai acontecer? Eu vou abrindo um novo caminho. Um novo caminho vai se abrindo. E quanto mais eu fizer esse caminho, construir essa trilha que não estava construída, novas sinapses neurais vão sendo formadas na minha mente. Vai chegar um momento que de tanto passar por esse caminho vai ficar mais largo, vai ficar mais fácil ir por ele. E o que vai acontecer com aquele caminho que estava aberto? Ele vai se fechando. Vai chegar um momento que esse caminho vai estar todo fechado e eu não vou nem lembrar mais dele, porque eu vou ter construído um novo caminho. Olha só, é assim que eu rompo um padrão inconsciente. Então, para ajudar vocês, o que eu posso fazer? Pense, quando foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida? Exemplo, sabe quando você tá com aquele momento de raiva que você grita, você falou alto, bateu porta? Peraí, gente, se eu tenho 30 anos e eu preciso gritar, bater porta para resolver um problema, então eu tô presa em alguma situação lá do passado. Porque não faz sentido uma pessoa de 30 anos tá batendo porta, falando alto, gritando pra ser ouvida. Você pode se perguntar assim, nossa, quantos anos eu tenho quando eu me comporto assim? Quantos anos eu tenho quando eu me comporto assim? E acredite na voz que vem aí do seu coração. Talvez ele vai te trazer um número. 4, 5, 7, 8. Nossa, que engraçado. Parece que me veio 7 aqui. O que acontecia na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade? O que aconteceu na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade? E só observa. A gente possivelmente vai te vir uma cena, uma sensação, uma percepção. E aí você vai se concentrar nisso. Nossa, com 7 anos de idade aconteceu isso. Meu Deus, verdade. Com 7 anos aconteceu isso. Gente, e valide aquilo que aconteceu, tá?
Será que foi aí que começou tudo isso? Será que foi aí a primeira vez que eu gritei e ninguém me ouviu? Será que foi aí que eu tive a intenção de manter meu pai aqui e ele não ficou? Será que foi nesse momento a primeira vez que eu fiz de tudo pra ser boazinha, pra agradar as pessoas? E eu tô aqui até hoje repetindo isso, né? Tem até uma pessoa que tá dizendo, nossa, eu não lembro quase nada da minha infância. Gente, isso aí significa, então, que preciso de mais atenção ainda. Porque o nosso inconsciente, ele tem uma capacidade incrível que é nos proteger. Nos proteger daquilo que foi ruim, que é difícil a gente elaborar. E é por isso que a gente vai esquecendo muitas coisas. É natural esquecer mesmo. Mas agora não lembrar nada, ou quase nada, significa que existem muitas memórias aí que precisam ser trazidas à luz para serem elaboradas, para que eu consiga ter resultados diferentes na minha vida. Observe uma área da sua vida que você acredita que está muito disfuncional. Vamos supor que seja no financeiro. Como que eram as finanças da minha família na infância? Quem da minha família conseguiu prosperar? Conseguiu ter o resultado que eu gostaria de ter hoje? E não se assuste se a resposta for ninguém ou quase ninguém. Isso aí significa que é um padrão que foi construído e que você vem repetindo esse padrão. É possível mudar? É. E aí, às vezes, a gente precisa de ajuda, de orientação, de um acompanhamento, de alguém que às vezes possa acender uma lanterna e apontar uma direção que às vezes eu ainda não estou conseguindo ver, tá? Mas é possível sim. Então, observe quando foi que isso começou. Ok, e o que eu posso fazer de diferente, então, que eu não tenho feito? Vamos pensar aqui nas finanças. Como é que você tem conduzido as suas finanças? Você tem um controle orçamentário? Você gasta menos do que você ganha? Você tem poupado para o futuro? Nossa, Rosilene não tem feito nada disso. Gente, então, é claro que o resultado é só uma consequência inevitável do comportamento que você já está tendo hoje. Então, aí a importância de pensar sobre isso, mudar o comportamento para que aí você comece a ter também um resultado diferente. Porque quando é que começa a cura, gente? A cura começa quando a gente decide pegar essa foice mesmo, que é o exemplo aqui que eu trouxe, e começar a abrir um caminho diferente. Resultados diferentes só vêm a partir de atitudes e comportamentos diferentes, tá bom? E eu quero deixar aqui para vocês um convite para vocês participarem do Clube da Cura, que é um programa que a gente tem encontros semanalmente, todas as quartas-feiras à noite, e a cada mês a gente trata uma área da nossa vida, um pilar da nossa vida. Eu vou deixar um link para vocês assistirem a aula inaugural do Clube da Cura, que foi o primeiro encontro que nós tivemos, para você ter uma degustação, para você perceber se o Clube da Cura pode ser para você, tá joia? Eu sou, então, Rosilene Braga, terapeuta, especialista em padrões inconscientes. Eu te ajudo a mudar comportamentos que não são mais funcionais para que você possa ter resultados que são mais favoráveis e mais edificantes na sua vida. Esse momento aqui é o momento da pílula terapêutica, que acontece sempre segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. Na próxima semana eu vou escolher um dia para fazer à noite, porque tem gente me pedindo, faz à noite que é melhor, esse horário tá muito corrido, não dá para participar. Então eu vou fazer um dia à noite na semana que vem, vai ser na segunda-feira, às 19h30, então já vou deixar o convite para vocês, coloquem um alerta para você não se esquecer. E a gente fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode me chamar no direct que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa sexta-feira e vem aí o final de semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.